Uma jovem pega um ônibus macabro por engano. Onde será que ela vai parar? Eu nunca gostei de pegar ônibus de madrugada, mas naquele dia não tinha escolha. A chuva tinha engrossado e a cidade estava engolida por um nevoeiro que parecia vapor saindo do chão. Naquela época, não tinha carro de aplicativo e um táxi estava fora dos planos financeiros. Depois do meu turno no mercado, só me restava esperar o ônibus da linha 329A, Vila Horizonte, Terminal Baixo, um nome novo para uma linha velha que todo mundo na região ainda chamava pelo nome antigo, Linha 404. Ninguém mais falava da 404, principalmente depois do acidente. Dizem que, décadas atrás, antes de eu nascer, um motorista perdeu os freios, descendo um viaduto e o ônibus caiu direto no rio, levando 10 passageiros. A empresa mudou o número, mudou o itinerário, mas aqui no bairro as histórias continuaram. Eu nunca acreditei nessas coisas. Até aquela noite, o ônibus apareceu ao longe. Os faróis tinham um brilho amarelado, irregular, como lâmpada velha piscando. O motor não parecia barulho de motor, parecia respiro, um rangido profundo, intermitente, como se a máquina estivesse cansada. A chuva caía torrencialmente, tornando a visualização do letreiro do ônibus impossível. Olhei para o relógio. 0h41. Só poderia ser este, pois neste horário não passava mais nenhuma outra linha naquela região. Quando a porta abriu, senti um cheiro de mofo e tecido molhado. O motorista me olhou sem mover a cabeça, só os olhos, olhar duro, fixo. Parecia que não piscava fazia horas. Passei na catraca e segui para o fundo. Conforme ia andando, percebi que todos os passageiros estavam meio molhados. As roupas pareciam secas por cima, mas pingavam no chão. Um rapaz de jaqueta preta tinha água escorrendo pela manga. Uma senhora sentada com uma sacola no colo tinha cabelos escorrendo como fios de algas. Ninguém se mexia, ninguém respirava fundo, ninguém olhava para lugar nenhum. Um frio começou a subir pelas minhas pernas, como se o piso do ônibus estivesse gelado, como pedra de rio. Tentei respirar fundo, mas o ar tinha gosto de água parada. O ônibus começou a andar, mas o motorista não tocou no volante. Eu vi, eu juro que vi. As mãos dele estavam pousadas no colo, rígidas, como se cada dedo fosse feito de cera. O volante girava sozinho, suave, conduzindo o ônibus para ruas que eu nunca tinha visto naquele bairro. As janelas não mostravam nenhum ponto conhecido. Parecia que a cidade tinha se reorganizado para longe de mim. Olhei para trás e vi a rua sumindo na neblina e chuva, engolida como se fosse devorada por uma boca invisível. De repente, a voz do alto-falante, enferrujado e preso com fita adesiva, chiou. Próxima parada, margem do Rio Azul. Meu estômago afundou. Essa parada não existia na 329A. Nem nunca existiu. Ninguém reagiu, exceto uma mulher no fundo. Ela levantou a cabeça, lenta demais, como se estivesse presa dentro de si mesma. Olhou direto para mim, com os olhos vidrados e a voz baixa. Você não deveria ter entrado. Engoli seco. O que você... Tentei perguntar, mas a frase morreu quando vi o teto começar a pingar. Não chuva. Não água, alguma coisa escura, espessa deslizando pelas barras de metal. Cada gota fazia um som oco ao bater no chão. O cheiro era de lama profunda, de rio antigo. O ônibus tremeu como se estivesse por desmoronar. O som da água crescendo veio debaixo dos meus pés, aumentando até se tornar um rugido. As luzes piscavam em intervalos irregulares, cada piscada revelando os passageiros em posições diferentes, mais perto de mim, mais distorcidos, mais submersos. A água subiu até minha cintura. O frio era insuportável. De repente, tudo parou.
Silêncio. Um estalo seco ecoou dentro do ônibus como vidro rachando. O painel acendeu e apagou ao mesmo tempo. O letreiro do alto-falante fez um chiado tão forte que eu tapei as orelhas. O motorista virou o rosto para mim e apontou para a asa porta, que abriu com um estrondo. Eu não pensei, eu só corri, pulei para fora do ônibus e caí no asfalto molhado. O vento gelado bateu no meu rosto. O ar cheirava a gasolina e asfalto, não a lama. Levantei cambaleando e olhei para trás. O ônibus estava lá, mas não parecia mais o mesmo. As luzes brancas estavam normais, fortes, o vidro limpo, o letreiro brilhava claro. 329A, Vila Horizonte, terminal baixo. O motorista agora era um rapaz jovem, com um uniforme limpo e um cigarro apagado preso na orelha. Ele me olhou confuso. Tá tudo bem aí, moça? Você caiu na frente do ônibus. Quase passei por cima. Tá perdida? Eu olhei para o chão. Não havia marca de roda diferente, nem nada que denunciasse o que tinha acabado de viver. Eu acho que entrei no ônibus errado, murmurei. Ele riu meio sem jeito. Moça, esse horário só tem esse carro. E apontou para o ônibus. A 404 foi aposentada faz uns 30 anos. Tem gente que ainda inventa a história dela. Mas relaxa, sobe aí. Não vale a pena ficar andando sozinha a essa hora. Hesitei por um segundo. O vento frio passou pelo meu rosto, carregando a solidão da rua deserta. A chuva finalmente começou a diminuir, mas o escuro parecia mais pesado. Olhei para os lados. Nenhuma alma viva por perto. Respirei fundo. Tá, eu vou. Subi no ônibus devagar, como se estivesse testando se ele era real. O chão estava seco. O cheiro era de desinfetante fraco, não de lama. Escolhi um assento perto da frente, onde pudesse ver o motorista. Ele me lançou um olhar breve, simpático. Relaxe, é só mais uns minutinhos até o terminal. Assenti, abraçando minha mochila contra o peito. Enquanto o ônibus arrancava, olhei pelo retrovisor interno. Apenas 2 passageiros sonolentos, gente real respirando, e nenhum gotejamento no teto. Mas quando virei o rosto ainda pude ver, por um instante rápido demais para ser explicado, o reflexo de um ônibus antigo passando atrás de nós, silencioso, faróis amarelados, e no assento do motorista um vulto imóvel me observando. Pisquei. Sumiu. O jovem motorista perguntou: Tudo certo? Tudo, respondi. Só cansada. Ele deu um sorrisinho compreensivo e o ônibus seguiu viagem. Chegamos ao terminal sem nenhum incidente, sem nenhum barulho estranho, sem nenhuma sombra que não fosse humana. Mas até hoje, toda vez que escuto o barulho de um motor de ônibus se aproximando, eu sinto um frio nas pernas, como o toque gelado daquele piso de pedra de rio. E eu sei, lá no fundo, que a 404 ainda passa por aí. Sabe aquela história de avô? Coisas sobrenaturais que aconteciam no campo e na roça. Fiquem agora com a luz que andava pelos pastos. Meu avô sempre foi um homem duro, daqueles que acordam antes do sol e não reclamam de nada. Morou a vida inteira numa chácara no interior do Paraná, perto de uma estradinha de terra cercada por mato dos 2 lados. Quando eu era criança, ele contava histórias sentado na varanda, com o café fumegando e a janta no fogão. Mas tinha uma história que ele me pediu para só repetir quando fosse adulto. Não prometa porque eu tô ficando velho, ele dizia. Mas porque tem coisa que só faz sentido quando a cabeça já parou de procurar explicação. Hoje eu entendo. A história começou numa noite de agosto, muitos anos antes de eu nascer. O vô ainda era solteiro, cuidava da terra e voltava sempre tarde da roça. Naquela época, não tinha poste na estradinha. Só escuridão espessa e um silêncio que grudava na pele. Nessa noite, ele estava voltando para casa, empurrando a bicicleta, porque o pneu tinha furado na metade do caminho. A lua era fina, quase uma unha. O vento soprava frio. E então ele viu por cima do ombro uma luz. Mas não era farol de carro, nem lanterna. Era pequenininha,
do tamanho de um abacate, amarelada, flutuando a uns 3 metros de altura, indo na mesma direção que ele. O vô achou estranho, mas continuou andando. A luz veio chegando mais perto, e quanto mais chegava, mais brilhava, como se tivesse reconhecido ele. Era olho de cobra, podia ser? Diziam os vizinhos depois. Era a assombração da estrada, Diziam outros. Mas naquela hora, meu avô não pensou nada disso. Ele só pensou: se correr, piora. Então seguiu andando. A luz passou por cima da cabeça dele, flutuando silenciosa como nuvem. Depois, parou alguns metros à frente, bem no meio da estrada, como se esperasse. Meu avô, com o coração batendo no pescoço, encostou a bicicleta na cerca e falou alto. O que você quer? A luz balançou, para um lado, para o outro, como se tivesse respondido. Depois, começou a se mover devagar, guiando. Meu avô contou que foi andando atrás dela, porque sentiu que devia. Não sabia explicar. Disse que era como quando você sente o cheiro de chuva antes da nuvem chegar. Sabe que vai molhar e pronto. A luz seguiu pela estrada, fez uma curva e então parou perto de um buraco enorme, aberto na terra, como se alguém tivesse cavado de noite. Ali, a estrada tinha cedido, criando uma cratera funda. Se ele tivesse continuado no escuro, teria caído direto lá dentro com a bicicleta e tudo. Meu avô congelou. A luz pairou acima da cratera por uns segundos. E depois, como se tivesse cumprido sua tarefa, começou a subir. Subir, subir, até desaparecer completamente no céu, como se nunca tivesse existido. Meu avô voltou para casa tremendo, acendeu todas as lamparinas e passou a noite acordado. Nos dias que seguiram, os vizinhos começaram a aparecer para ver a cratera. Um deles comentou: se Deus não te salva, a estrada te mata. Meu vô não disse nada sobre a luz. Só me contou muitos anos depois. Sempre terminava a história do mesmo jeito, olhando para mim com um meio sorriso. Tem coisa que a gente chama de assombração, porque não sabe agradecer. E eu? Eu só conto essa história agora porque cresci e porque já não procuro explicação para tudo. A Serra do Breu tinha nome sombrio, mas de escura não tinha nada. Era uma cidadezinha vibrante, colorida, com gente que falava alto, ria alto e gostava de ficar sentada nas calçadas, até tarde, tomando café forte e desfiando causos que passavam de geração em geração. Se o nome assustava os visitantes, os moradores faziam questão de compensar com simpatia. A praça principal era o coração da cidade, sempre cheia de crianças correndo, vendedores de salgados gritando seus preços e senhoras disputando quem fazia a melhor cuca. À noite, sanfona e violão enchiam o ar. Mesmo nos dias mais frios, sempre havia vida, música e conversa. Foi para esse ambiente feliz que Jonas voltou depois de muitos anos na cidade grande. Ele lembrava da Serra do Breu como um lugar humilde, cheio de histórias contadas pela avó, Dona Araci, mas não lembrava de tanta alegria assim. Talvez a infância tivesse apagado os detalhes, ou talvez fosse ele quem tinha mudado. Depois do falecimento de Dona Araci, a casa ficou para ele. Uma casa simples, com varanda de madeira, cercada de vasos com plantas medicinais. As pessoas paravam na rua para cumprimentá-lo, perguntando por onde ele andava, dizendo que Araci fazia falta, lembrando de suas bênçãos, seus doces, sua risada. Jonas sorria constrangido. Não estava acostumado com tanta atenção. Na primeira noite, ele encontrou um bilhete da avó guardado em uma caixa. Volta, menino. A serra ainda precisa de você. Jonas encarou aquele papel por longos minutos. Achou bonito, mas não entendeu.
O que a serra poderia querer dele? A casa, a cidade, tudo ali parecia tranquilo. Não havia motivo algum para preocupação. Até a lua nascer. Era noite de festa na praça. Sanfona, fogueira, cheiro de milho assado. Mas enquanto todo mundo dançava, Jonas sentiu um arrepio estranho. A lua subiu no céu com um tom que não via desde criança, avermelhada, enorme, inquietante. O povo continuou alegre, mas os mais velhos ficaram sérios. As conversas diminuíram. As senhoras pararam de bater palmas. Lua de Breu, murmurou seu Norival, velho contador de histórias. Ela sempre avisa. Coisa boba, Jonas pensou. Histórias exageradas. Mesmo assim, ele decidiu voltar para casa mais cedo. A estrada que levava até a sua rua era iluminada e era possível ouvir a música ainda tocando. Mas quanto mais se afastava da praça, mais o som desaparecia. Não era silêncio assustador. Era silêncio de interior, de fim de festa. Jonas sentou-se na varanda, olhando a lua esquisita. Sentiu algo no peito. Saudade da avó, talvez. E, sem perceber, adormeceu ali mesmo, encostado no pilar de madeira. Acordou com um som. Um uivo. Não era um som de cachorro, não era grito humano. Era profundo, intenso, como se alguém chamasse alguém de muito longe. O uivo ecoou pelas montanhas e fez as luzes das casas tremularem. Jonas se levantou num pulo. O uivo se repetiu. E dessa vez, parecia vir do terreno atrás da casa de sua avó. Ele correu até a porta dos fundos e parou diante do quintal iluminado pela lua vermelha. Foi então que viu a criatura. Alta, musculosa, com pelos nos braços e pernas, mas com o torso quase humano. O rosto grotesco e triste ao mesmo tempo. Os olhos. Sim, os olhos eram reconhecíveis. Um tom castanho claro com um brilho dourado que ele vira a vida toda na avó. Jonas gelou. A criatura parecia sentida, como se carregasse peso demais. Aproximou-se devagar, sem violência. Jonas instintivamente deu um passo atrás. Vó? Sussurrou sem acreditar no que dizia. A criatura inclinou a cabeça, como se entendesse. Os olhos pareciam pedir desculpas. Talvez não fosse maldição, talvez fosse missão. Guardar a serra, proteger os vivos, vigiar o que as pessoas não queriam mais ver. O vento mudou. Da mata não surgiram monstros nem sombras, mas algo mais real. Homens desconhecidos, armados com lanterna e machado, vindo pela trilha. Jonas os viu, surpreso. Não eram moradores da região. Um deles apontou e gritou. Ali! O bicho aparece de lua vermelha! A recompensa é alta! Jonas entendeu. Eles queriam capturar o guardião, vendê-lo, exibi-lo, machucá-lo. Não havia surpresa, só ganância. A criatura recuou, instintivamente, protegendo Jonas com o corpo. Não era um monstro querendo atacá-lo. Era algo defendendo o território, defendendo ele. Jonas gritou para os homens. Saiam daqui! Vocês não sabem o que estão fazendo! Mas eles avançaram. A criatura rosnou, não em fúria, mas em tristeza. Era como se aquele rosnado fosse a última tentativa de impedir uma tragédia. A lua vermelha começou a clarear lentamente. O vento soprou mais forte. A neblina da serra levantou, densa, cobrindo o quintal. Os homens se confundiram, tropeçaram, perderam o rumo. A lua subiu mais alto e mudou de cor para prata pura. E então a criatura deu um salto, desaparecendo entre as árvores. Quando os homens finalmente se orientaram, a criatura já não estava mais lá.
Eles desistiram da busca xingando e reclamando e voltaram correndo para o interior da mata que jamais conheceriam de verdade. Jonas ficou ali, ofegante, com as mãos tremendo. Na manhã seguinte, a cidade inteira falava do uivo que ecoou pela serra. Alguns diziam que ouviram algo nascendo, outros que ouviram algo morrendo, mas todos estavam felizes. Ninguém se feriu, ninguém perdeu nada. A festa continuou, com dança e risada. Seu Norival aproximou-se de Jonas na praça e disse: Quando a serra escolhe um guardião, ela não muda de ideia, mas às vezes passa o bastão. Você ainda vai entender. Jonas não respondeu. Apenas segurou no bolso o bilhete da avó. A serra ainda precisa de você. E naquela noite, enquanto a música tocava e a lua brilhava branca, Jonas ouviu, muito de longe, muito suave, um último uivo ecoando pelas montanhas. Não de dor, não de tristeza. Era de despedida. A serra voltara a ser alegre. E Jonas, sem perceber, já fazia parte dela novamente.